Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí na perfeita paz. Como falado nos grupos, ontem foi o nosso penúltimo componente que tivemos uma avaliação. Inclusive, estou aguardando ainda algumas pessoas enviarem para mim, tá? Ainda tem um tempinho, então vocês façam, por favor, envie a avaliação, tá? Para que eu possa fechar as notas de vocês. Hoje nós vamos iniciar o curso de Informática Básica. É um componente pertinente ao conteúdo do auxiliar administrativo e é muito bacana esse curso de Informática Básica. Então, para quem tem já um conhecimento bacana, vamos retirar algumas dúvidas. Para quem não tem, não se preocupe. É sempre um bom momento de iniciarmos um novo conhecimento, de adquirirmos um novo conhecimento. E isso é muito louvável, muito bacana. E eu espero ministrar uma aula que vocês gostem, que seja realmente interessante, porque nós estamos falando de uma informática online, né? Não está presencial. E eu ministro também no Cotec aulas de informática na modalidade presencial. Então você faz realmente ali, você tem uma folha de atividade, você tem que replicar ela, né? E você tem que entender quais são os recursos utilizados. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. E ontem eu até perguntei se alguém tivesse alguma dúvida que pudesse mandar para que eu possa fazer o exercício conforme para solucionar, para sanar essa possível dúvida que vocês tenham, mas ainda não tive uma resposta não. Então fique à vontade, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre os conceitos de informática, tá? Hoje são os conceitos, apresentação de tela do Windows e tudo mais. Então vamos lá. Eu acho que eu sempre tenho que estar mudando essa tela de lugar aqui. Então, para que serve um curso de informática? Gente, nesse curso de vocês, auxiliar administrativo, a informática é indispensável. É necessário conhecimento de informática. E ainda, nesse momento que nós estamos vivendo, a atualidade, no qual nós vivenciamos a tecnologia no nosso dia a dia, ainda tem pessoas que têm certa dificuldade ou realmente não têm o curso de informática, não têm o desejo de aprender. Outras são falta de oportunidade, mas é muito importante. Então, eu já ministrei aula para técnico em que os alunos não sabiam formatar texto, isso é muito grave. Nós vivemos tanto na era digital, a gente fica tanto com os nossos celulares, smartphones, enfim, e às vezes nós não damos atenção para esses editores de textos, apresentações e planilhas. Planilhas do Excel realmente fazem uma diferença muito grande na questão de currículo, na capacitação de vocês, isso é super importante mesmo. Então, ao terminar esse curso de básico de informática, né, que são 40 horas, eu aconselho vocês a procurarem mais, porque o conhecimento realmente é infinito, né? E como eu falei, as tecnologias elas vão modificando não em muito tempo, em pouco tempo, ela já tem uma modificação diferente. O que 5 anos atrás eu tinha programa X, hoje eu já tenho aplicativo X, Y, Z que fazem coisas completamente diferentes e a mais do que aquele anterior, de 5 anos atrás. Talvez 5 anos seja um pouco longo ainda, acredito que seja longo, tá? Então vamos lá. Para que serve um curso de informática? Para navegar com mais confiabilidade, e você certamente precisa de um curso de informática. A partir dele, você terá a base dos componentes físicos do computador, os programas que permitem o pleno funcionamento da máquina e, claro, como fazer pesquisas, baixar arquivos, né, e-mails. E é bom fazer? Sim. Pode proporcionar boas oportunidades de trabalho. Como eu falei, o Excel é um diferencial, viu, gente? Quem sabe trabalhar com planilhas, é lógico que nós temos programas ERP, programas prontos, né, que já fazem, que já estão ali, é só você jogar os dados. Mas é muito provável que a gente precise, sim, manipular uma planilha, um cálculo. E o Excel te proporciona isso, uma facilidade muito grande em conseguir esses dados e obter esses valores X que você necessita. Até mesmo como freelancer, além de acrescentar muito a sua vida pessoal, sendo assim, antes de mais nada, é perceptível que vale a pena. Tem pessoal que trabalha aí, gente, em casa, né?
freelancer, na configuração de vídeos, planilhas e tantos outros trabalhos também. Então é muito interessante, viu? Agora vamos aos termos. Os termos tecnologia vem do grego técnica, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com a palavra logos, que refere-se ao conjunto de saberes. Então, tecnologia é um objeto, um estudo constante da ciência e da engenharia que envolve vários instrumentos, técnicas e métodos que visam a resolução de situações problemáticas. De acordo com o dicionário, tecnologia é tratado como artes, tratado das artes em geral. Conjunto de processos especiais relativos a uma determinada arte ou indústria, linguagem peculiar, um ramo determinado do conhecimento teórico ou prático. O termo tecnologia vem da Revolução Industrial. Desde então, se expandiu em diversas outras áreas. No geral, o termo tem sido utilizado nas atividades. Perdão, vou subir aqui meu vídeo. Só um instante. Utilizado nas atividades que podemos chamar de atividades do meio. São organizacionais, estruturais, de informática, de treinamento e atividades de equipamento. Então, historicamente, podemos falar da máquina a vapor, uma importante inovação tecnológica do século XVIII, pois ela foi possível aumentar a escala de produtividade em diversos requisitos. Gente, essa questão da tecnologia é muito interessante. Recentemente, o uso indiscriminado do termo tecnologia tem feito a palavra em si perder seu verdadeiro significado, pois estamos associando a tecnologia apenas ao serviço de informática, quando a tecnologia não tem só a ver com informática, celulares de última geração. Gente, vocês querem uma tecnologia? A roda. A roda foi inventada um lápis. Quer dizer, se eu for falar em outros termos, aqui está falando de tecnologia, isso, tratado de artes, mas se eu for parar para pensar, um lápis também é. Quer dizer que ele pegou um produto, transformou para um resultado final, para escrever. Então nós temos o carbono, nós temos a madeira, tinta, né, que tem em volta do lápis, para transformá-lo. Então isso também é uma tecnologia, tá? Então, quando a gente agora, mas como que eu vou referir a tecnologia? As tecnologias digitais, tá bom? Então, tecnologia não está ligada apenas à questão digital, não. A gente tem que entender o seu termo em si, tá bom? De modo geral, tá. Agora vamos falar dos computadores, como é que ele funciona, né? Ele realiza, gente, o seguinte, eu estou só organizando aqui. O processamento de dados no computador funciona da seguinte forma: tem a entrada de dados, onde você digita, entrando dados, processamento, onde ele pensa com o processador, que é o cérebro do computador, um pequeno processador, tá? E a saída, que vem o seu resultado aí, que é uma tela, um texto, a formatação de texto, imagens, etc. Planilhas, né, apresentações. Olha só que interessante. Só para voltar. Hoje eu estou usando esse gravador de tela, mas tem inúmeros aplicativos que eu poderia estar utilizando aqui, OBS e tantos outros, para fazer essa gravação aqui também, tá? Em suma, o computador tem 4 funções: receber, processar, produzir e armazenar. Então você digita, né? Processa, visualiza, que é a saída, ou pode armazenar também. Tem dúvidas? Qualquer coisa, gente, podem mandar, sim, as suas dúvidas, sugestões, certo? Que a gente vai organizar para vocês. Aí, desculpa tá movimentando e desculpa o som, mas realmente hoje está muito calor mesmo, hoje não está muito bacana não. Então vamos lá, os computadores nós podemos, os componentes básicos, hardware, que são as partes físicas do computador. Porque a gente não fala hardware, né? Então hoje a gente fala gabinete, que está ao lado, tela, mouse, teclado, monitor. A gente nunca fala o hardware tal. Já falamos diretamente isso. O software, que são esses aplicativos, tá? Que é o que realmente faz o computador trabalhar. Então a gente tem o sistema operacional, que é o Linux, o Windows. Eu utilizo o Windows, no Cotec também é o Windows. Mas tem aqueles que são amantes do Linux e gostam muito. Tem outros também, mas eu estou falando só desses dois. O Windows é pago, existe a licença. No meu computador, quando eu comprei, ele já veio com a licença, tá? Então não é nada craquelado, não tem nada não. E no Cotec também existe a licença dos computadores lá da sala de informática. O Linux já é um software gratuito, é free,
Então, você pode utilizar, baixar e utilizar no seu computador tranquilamente. Tá? Então, esses são os dois sistemas operacionais que nós vamos falar aqui sobre ele. Editores gráficos, jogos, entre outros, softwares aplicativos, que são esses editores de textos, planilhas eletrônicas, né? E apresentações. Existem também os gratuitos do próprio Google, Google Apresentações, Google Texto, Planilhas, Google Planilhas, que você, criando uma conta Google, você pode acessar eles. Lembra-se muito da tela do Word, do Excel, PowerPoint. Só que às vezes nós temos funções diferentes. Tá? Então nós temos aqui a geração dos computadores, ok?